Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Todos os dias é um vai e vem. Tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. Acredito que essa música, Encontros e Despedidas, do Milton Nascimento, sintetiza com muita poesia a viagem chamada vida. Uns chegam e outros partem, encontros e despedidas, encarnes e desencarnes. E assim chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. Eu proponho que falemos sobre o tema desencarne com muita leveza, mas só conseguimos falar com suavidade, com leveza e até com alegria, por que não, sobre esse tema, se realmente compreendermos que somos espíritos imortais vivendo temporariamente uma experiência na Terra. A partir dessa compreensão, percebemos que chega um momento em que não faz sentido ficar aqui. Não faz sentido ficar quando a nossa missão já foi cumprida. Não faz sentido ficar aqui nesse planeta, que é um planeta prisão muitas vezes, se já cumprimos a nossa sentença. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que seria muito egoísmo querer que nossos parentes, que nossos entes queridos permanecessem presos ao corpo físico, quando eles podem sim retornar à pátria espiritual depois de terem cumprido a sua missão. Não faz sentido ficar num planeta hospital, quando já curamos a nossa doença ou passamos pelo período de expurgação que precisávamos passar. Ficamos rezando, pedindo que a pessoa que amamos fique, muitas vezes numa atitude um tantinho egoísta, Ao invés de pedirmos, para Deus que faça o melhor pela pessoa que amamos, nós ficamos muitas vezes querendo que a pessoa fique para que eu não sofra com a sua partida. Muitas vezes o nosso amor é sim egoísta, é um amor condicional e imaturo. Porque quando amamos verdadeiramente, não queremos ver quem amamos sofrendo. Num processo de doença física, muitas vezes não prestamos atenção às curas que estão sendo realizadas no silêncio das almas. Não prestamos a atenção na metamorfose que vivemos. Saímos de um planeta como lagartas, onde ficamos presos em casulos, e dependendo como nós vivemos, vamos alçar voos como uma borboleta, livres dessas amarras. A borboleta representa a transformação, a metamorfose, representa a missão cumprida e agora ela pode sim voar. É mais ou menos o que acontece conosco enquanto espíritos encarnados e depois espíritos desencarnados. Apenas deixamos o corpo físico, o envoltório físico. Continuamos sendo espíritos sempre e somos imortais. Quando Jesus curava alguém, ele dizia: vá e não voltes a pecar. Jesus curava, a princípio, o corpo físico, porque precisava desse fenômeno, porque as pessoas naquela época precisavam sentir a cura física para compreender as nuances da sua doutrina. Mas quando Jesus dizia, não voltes a pecar, ele estava transferindo ao curado a responsabilidade de se manter sadio, assinalando que a principal cura que precisamos realizar é dentro das nossas almas, para que o corpo não volte a passar pelas doenças. Então devemos, antes de mais nada, pedir a cura da nossa alma. Às vezes a cura da alma requer passar por lapidações, forjar os sentimentos, mudar pensamentos e atitudes.
Não faz sentido estarmos aqui numa escola primária, no ensino fundamental, quando nós já estamos graduados, quando nós já aprendemos as lições. Por isso que é importante focarmos em fazer o nosso melhor e tentar aprender as lições para não termos que repetir as provas. Não faz sentido ficar encarnados nesse planeta se viemos apenas de passagem para vivermos algumas experiências e já cumprimos a nossa programação encarnatória. O que faz sentido e nos traz paz ao coração e alegria à nossa alma é poder voltar para casa após uma jornada na carne. Para alguns, essa jornada é mais longa no tempo cronológico nosso aqui. Para outros, essa jornada é menor. Voltar para a pátria espiritual, ambiente natural do nosso espírito, reencontrar amigos e familiares que nos precederam ao retorno ao lar espiritual, ou reencontrar nossos mentores, familiares, espíritos familiares, que nem vieram para cá conosco, que ficaram do lado de lá, torcendo por nós para que cumpríssemos com êxito a nossa jornada encarnatória. Lembrando sempre que se choramos a morte de alguém que desencarna aqui, quando nós vamos nascer, lá também ficam espíritos que ficam saudosos e sabem dos riscos que nós corremos nesse planeta, muitas vezes, de falharmos na nossa missão. Então, as saudades é de ambos os lados. Se aqui nos despedimos, lá chegamos para abraçar aqueles que lá estão. É motivo de alegria, de contentamento, matar as saudades. Lembrando que só faz sentido voltar à pátria espiritual no tempo determinado por Deus. Não nos cabe, em hipótese alguma, abreviar a nossa vida através do suicídio, mesmo que seja um suicídio indireto, onde vamos nos matando aos poucos pelos vícios, pelos abusos e os excessos. Ou então, não faz sentido nenhum voltar à pátria espiritual através da violência, de um assassinato, de um aborto. Não temos o direito de ferir as leis divinas. Não faz sentido ficar quando já terminou, ou querer que alguém que amamos fique nesse planeta quando já terminou a sua programação. O que nos faz retornar bem à pátria espiritual é a certeza de termos feito o nosso melhor. Por isso, mais do que nos preocuparmos com a morte física, que é um processo natural e certo que todos passaremos e já passamos inúmeras vezes em outras existências, precisamos, antes de mais nada, nos preocuparmos em vivermos melhor, com intensidade, com verdade. Viver bem as nossas relações. Muitas vezes não nos visitamos, não temos tempo para uma boa risada com amigos, um café, não visitamos os nossos pais, filhos, amigos, não temos tempo para nada. Ocupamos nossas vidas com coisas secundárias, supérfluas, e esquecemos de valorizar o mais importante. O que temos priorizado em nossas vidas? É uma questão importante para refletirmos. Muitas vezes choramos não a morte da pessoa que amamos, mas principalmente as coisas que deixamos de viver com elas. As palavras que não dissemos, eu te amo, você é importante para mim, obrigado. Os abraços que não demos, ou quem sabe choraremos os perdões que não pedimos ou que não consentimos. E quando cai a ficha, o luto bate à nossa porta, estaremos nós desesperados, tentando receber a comunicação de um ente querido. E muitas vezes em vida não paramos para ouvi-lo, para conversar, para olhar. Então passamos horas olhando um retrato, cheirando uma roupa e secando lágrimas de arrependimento. Saber viver para poder desencarnar com tranquilidade. Ou para vermos um ente querido voltar à pátria espiritual com um sentimento mais leve. Quando vivemos bem, quando temos consciência de que a vida é passageira, quando sabemos o que estamos fazendo aqui, ao aceitarmos as nossas provas e expiações como instrumento para o nosso crescimento e nossa melhoria, não perdemos tempo com o supérfluo.
com o apego excessivo à matéria, ao nosso próprio corpo, a um familiar, como se fôssemos donos deles. Amar é uma coisa, se sentir dono, proprietário é outra bem diferente. Meus filhos, meus pais, meu marido, minha esposa, meu corpo, meu carro, minha casa, meu cargo. Tudo e todos são apenas empréstimos, não somos donos de ninguém e de nada. Desenvolvemos relações tóxicas, possessivas, e então, por cultivarmos esses relacionamentos doentios, esquecemos de estreitar relações permeadas por respeito, tolerância, empatia e passamos a criar correntes de ciúmes, de egoísmo e egocentrismo que certamente nos acorrentarão às pessoas. Quando amamos alguém de verdade, criamos laços espirituais que nos unem para sempre, mesmo após o desencarne. O Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece sobre esses laços espirituais que são duradouros e fala também sobre os laços apenas carnais de almas que estão comprometidas com os equívocos do pretérito. Se feriram e hoje precisam curar feridas ou serem curadas. A morte não é nada, diz Santo Agostinho. Diz, a pessoa apenas passou para o outro lado da vida. E podemos encontrar essas pessoas que desencarnaram constantemente em desdobramento em nosso sono físico. Através do nosso pensamento nos ligamos e nos conectamos a elas. Podemos não ver mais essas pessoas fisicamente, mas sentimos. Nossas almas são levadas onde está o nosso coração e junto àqueles que amamos verdadeiramente. Tudo que vivemos com as pessoas que amamos se eterniza em nossos corações. A memória do coração mantém vivas pessoas em nós. Talvez por isso usamos o termo latim in memoriam, para nos referirmos àqueles que já desencarnaram, na memória, porque é ali que nós guardamos as pessoas, tudo que vivemos com elas. Tem um desenho animado que chama-se Viva, a Vida é uma Festa, que conta o dia de finados na cultura mexicana, porque lá eles acreditam que a pessoa estará viva, ou seja, a alma permanecerá viva, enquanto alguém se lembrar dela aqui. Por isso que no dia do finados deles, eles contam histórias felizes e relembram as histórias que viveram com as pessoas amadas. Eles fazem festa no dia de finados, fantasiados principalmente de caveiras para lembrar que após a morte somos todos iguais. Assim, o sentimento coletivo deles é de felicidade, pois eles fazem essa festa no dia de finados para celebrar a vida, a memória e o respeito às pessoas que antecederam eles à volta à pátria espiritual, aos seus antepassados. No Brasil, muitos ainda pranteiam o dia de finados e pranteiam por demais a morte. É claro, que vamos sentir as saudades, a ausência de quem amamos, mas não devemos mais, como espíritas, prantear a morte por longo período, estendendo o sofrimento e provocando muitas vezes o sofrimento naquele espírito que desencarnou e que sente as nossas vibrações. Sejamos nós, espíritas, a falar sobre a alegria da imortalidade da alma, dos encontros e reencontros que certamente teremos, E muitas vezes o que acontece é que nós espíritas ajudamos a engrossar a fileira daqueles que ficam desesperados, revoltados com a morte de alguém. Eu termino aqui a nossa conversa com uma mensagem recebida através de uma psicografia do mentor da nossa casa Misael, que fala sobre a volta para a casa espiritual. Abre aspas. Deixe-me ir, vou com o coração alegre e vós que ficais, alegre os vossos corações, na certeza de que tudo passa na velocidade de um pensamento. Não há distância para os pensamentos e assim estaremos sempre lado a lado, coração com coração, unidos num pensamento que rompe barreiras e atravessa distâncias. Assim, não estou lá, aqui estou. Ó morte, grande educadora de almas, a certeza da brevidade da vida encerra ilusões. Aprendam, meus irmãos queridos, essa lição. Fecha aspas.
Que essa mensagem simples, leve, amorosa e esclarecedora enche os corações de esperança, de paz e de alegria. Afinal, ninguém morre, vivemos para sempre. E já já nos reencontraremos com aqueles que amamos verdadeiramente. E nunca foi um adeus, sempre foi um até breve. Uma boa semana a todos, muita paz, muito amor e muita alegria no coração.